Bom, ministro, o senhor deixou o cargo em 16 de abril deste ano. De lá para cá, como é que está em relação à pandemia? Como é que está no momento, na opinião do senhor? O que é que piorou ou melhorou, na opinião do senhor, a respeito do enfrentamento à Covid-19 aqui no país? Acho que a pandemia ela se apresentou uma doença nova. Eu acho que aquele momento do Ministério da Saúde que eu lá estava foi muito importante para que todos os lares brasileiros criassem as suas linhas de defesa dentro das suas famílias. Eu procurei transmitir todas as informações que precisavam ser transmitidas para que as pessoas ajudassem e entendessem a gravidade daquela doença. Então, era um momento de muita participação do Ministério da Saúde, junto com os governos de estado, junto com os prefeitos municipais. Me lembro muito bem do primeiro caso ocorrido em Feira de Santana. O prefeito Colbert me ligou repetidas vezes em função daquela situação, daquela fase que era tentar bloquear o caso a partir do primeiro caso. Naquele momento, era um momento da gente preservar o sistema de saúde. A China fechada, nós não tínhamos equipamento de proteção individual, não tínhamos respiradores, nós tínhamos que aumentar o sistema, organizar o sistema para enfrentar. Depois veio a fase, eu deixo o Ministério da Saúde, o presidente tomou um caminho completamente diferente do próprio Ministério, do governo, e ficou insustentável. E nós vimos aí o desmanche do Ministério da Saúde, a saída do Ministério da Saúde do enfrentamento, o silêncio do Ministério da Saúde e as condutas serem tomadas basicamente por governadores e prefeitos, deixando isso daí como uma doença que a população ficou muito refém do vírus. Nós fomos a reboque dos vírus. Então, uma doença que a gente poderia ter espremido, poderia ter encurtado o tamanho dessa epidemia, poderíamos estar numa situação de melhor controle. Nós acabamos aumentando o tempo. Já tem mais de 70 dias que a gente todo dia tem 1.100, 1.200, 1.300 mortos e acabamos nos embrutecendo. Acabamos achando natural 1.300 pessoas morrerem em 24 horas, como se isso fosse o caminho natural da doença. Isso é a parte triste de uma luta que o SUS tem enfrentado, tem feito o limite das suas possibilidades para salvar vidas. Eu vejo médicos, enfermeiros, fisioterapeutas trabalhando sempre no limite, se infectando, adoecendo, alguns morrendo, e vejo a sociedade como um todo lutando entre o desejo de voltar ao normal e a consciência de ter que preservar a vida, e contando basicamente com a boa vontade dos indivíduos. Pois é, e nessa reta final do senhor no Ministério, a gente notava que realmente tinham duas linhas totalmente diferentes, né? O que o senhor preconizava para o momento, para o que o senhor falava com o Ministério da Saúde, e nem sempre era o discurso que o presidente levava adiante. Como é que foi esse momento para o senhor? Como é que era a comunicação com o presidente Bolsonaro? No momento que o senhor dava uma recomendação como ministro da Saúde, de que forma que ele recebia essas informações? E a gente nota que até algumas declarações que ele dava parecia pegar até o próprio senhor de surpresa também, como ministro da Saúde, porque a orientação às vezes podia ser diferente. O presidente sempre teve uma reação, primeiro, de negação, e muito mal assessorado, escutando muito pessoas que não eram propriamente pessoas do seu próprio governo. E quando uma pessoa quer escutar opiniões que vêm de encontro àquilo que ela gostaria que fosse, aparecem inúmeras pessoas para fazer esse papel. Então, acho que ele, naquele momento, ele olhou como um ser político. Ele imaginou que seria um desgaste, ele era consciente de que se nós não enfrentássemos, os números seriam superlativos, como estão sendo. Não é uma surpresa para ele, porque ele tem essas informações, ele tinha essas informações. Eu sempre procurei falar a verdade, não só para ele, como para a população como um todo, de que era uma doença muito grave, que a gente tinha que frear ao máximo possível o contágio. Mas ele preferiu o caminho da política. O caminho da política, ele não guarda relação com a ciência, ele não guarda relação com a moral, ele não guarda relação com a religião, porque se fosse por religião,
a gente tem o dever de preservar a vida. Se fosse pela ciência, a ciência está pedindo para preservar a vida. Se fosse pelos costumes, a gente tem... Até nas guerras, hoje em dia, não se sacrificam mais a vida dos soldados. Partiram até para guerras tecnológicas, distanciando as pessoas do dano. E ele nos colocou no caminho do dano e trouxe uma figura, uma caixa de um remédio para servir de cortina de fumaça, para que ele pudesse ter um álibi político e apostasse de que o desgaste ficaria por conta de governadores, prefeitos, silenciando o próprio governo federal, silenciando o Ministério da Saúde. A minha saída não foi o bastante para isso, porque me substituiu também por um médico que, quando estuda, quando lê todas as informações, a gente não estava sozinho, eu tinha montado no Ministério da Saúde um cabedal de conhecimento com as universidades, com o USP, com o Federal do Pernambuco, da Bahia, Institutos de Medicina Tropical de Manaus, Evandro Chagas, Fiocruz, todos participavam e a gente consolidava, a gente fazia por consensos científicos. Então, não há nada nesse momento que seja diferente de um raciocínio político de alguém que quer transferir a responsabilidade e coloca uma discussão paralela aqui do lado para que as pessoas fiquem discutindo se a cloroquina funciona ou não funciona, para não discutir efetivamente o caminho que ele escolheu, que foi esse caminho que tem dado esse tipo de resultado. O que a gente vai ver no nosso país é reflexo daquele momento. Ali ele decidiu o caminho que ele ia colocar a sociedade brasileira. De você trocar um ministro da Saúde, ele pode ser contornado desde que você mantenha a equipe. Você tem ali os secretários nacionais, eu tinha Wanderson, que é um dos maiores epidemiologistas desse país, é um enfermeiro com mestrado, com doutorado, foi o nosso epidemiologista que decifrou a Zika vírus e a microcefalia, muito experimentado. Nós tínhamos Cabardo, nós tínhamos Denis Arviana, nós tínhamos o Erno Harz, enfim, havia uma equipe muito forte no Ministério da Saúde. A maior perda não foi só o do ministro da Saúde, que eu acho que o ministro você consegue, de alguma maneira, reposicionar. A perda foi o desmanche de toda a equipe para baixo e a ocupação de cargos técnicos por militares. Militares são feitos para a guerra, militares são feitos exatamente no sentido oposto da saúde. É como se você tivesse uma guerra e você colocasse pediatras, ginecologistas para conduzir a guerra. Eles não vão saber conduzir uma guerra. E militares não sabem fazer saúde. Eles não são do sistema de saúde. Eles têm um sistema próprio, acanhado, pequeno, basicamente voltado para as questões da família militar, para as questões ligadas aos quartéis, mas não tem nenhuma expertise. Então, da onde você acha que não pode sair nada, é de lá que não sai mesmo. Hoje nós temos uma nulidade, nós temos o silêncio. O Ministério da Saúde apostou tanto no silêncio com essa via militar que eles chegaram a pensar em não mais fornecer dados, não mais informar a população. A ordem é que não participem de nada, que não se exponham a nada, que não façam nenhum comentário, que deixem politicamente essa doença na agenda municipal, na agenda estadual. O Ministério da Saúde se ausentou. Então, hoje eu não posso ter nenhuma avaliação do Ministério, porque nós não temos uma gestão no Ministério da Saúde. Nós temos uma ocupação militar temporária, provavelmente aguardando, esquentando a cadeira, para que ali na frente faça-se um acordo político e entregue-se o Ministério da Saúde novamente na ótica da composição política. Infelizmente, é isso que o Ministério da Saúde do Brasil se transformou na maior crise sanitária, na maior crise de saúde dos últimos 100 anos, desde a gripe espanhola, e, se Deus quiser, a maior do século XXI, que eu espero que a gente não tenha outra dessas proporções.